Convido a você, meu irmão, minha irmã, a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, e vamos ler a partir do verso 11 até o versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o versículo 17. Todos encontraram? Amém. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro da filha única de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui, meus irmãos, podem se sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto que é um dos mais bonitos do Novo Testamento. Um texto que mexe muito conosco, traz grandes emoções, mas ao mesmo tempo traz também para nós grandes lições. O evangelista Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, o autor de Atos, nos diz que Jesus, depois de ter passado por Cafarnaum e curado o servo do centurião, no dia seguinte ele foi para a cidade de Naim. Naim era uma pequena cidade, meus irmãos, que ficava mais ou menos 32 quilômetros de Cafarnaum. Quando Jesus se aproximava do portão da cidade de Naim, Jesus se depara com um cortejo fúnebre, logo na entrada. E duas coisas, ou três coisas, nos chamam a atenção aqui. Primeiro, Lucas diz que essa mulher era viúva. E que o enterro era do seu único filho. Meus irmãos, mulher viúva naquela época era algo muito difícil para a mulher. Porque a mulher ela dependia 100%, 1000% do homem. E diz o texto que ela era viúva e agora tinha acabado de perder o seu filho. Então a situação dessa mulher era uma situação muito difícil. A segunda coisa que nos chama a atenção é que tudo o que aconteceu no desenrolar dessa história, que começa no verso 11 até o versículo 17, foi na entrada da cidade de Naim. E aí eu fico me perguntando, será que Jesus chegou a entrar nesta cidade? Ou Jesus fez o que fez na porta desta cidade e depois foi para outro lugar? Porque o texto não diz o que aconteceu. Diz apenas que ele realizou um milagre na porta dessa cidade. Mas não diz depois que ele entrou nessa cidade e o que fez lá. Não diz isso. Uma terceira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que a história da viúva de Naim
só é narrado por Lucas. Nós não encontramos essa história em Mateus, nem no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de João. Somente Lucas registrou essa história. Então essa história por si só já é impactante. Quando nós nos debruçamos diante do texto, não tem como ficar emocionado ao ver o clamor, o desespero, o choro dessa mulher. Mas a pergunta é: quais lições de fato que esse texto pode trazer para nós? Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui: Jesus é o único de fato que pode nos consolar. Essa é a primeira lição que esse texto deixa para nós. Porque no versículo 13 diz: vendo o Senhor, se compadeceu dela, ele disse: não chores. Meus queridos irmãos, essa viúva não chorava apenas porque o seu filho estava morto. Não chorava, mas chorava também porque o seu marido estava morto. Ela chorava porque sabia que agora estaria sozinha. Ela chorava porque já tinha enterrado o marido e já sabia exatamente como esse velório ia terminar. Ela chorava, meus irmãos, por antecipação da dor que ainda iria sentir. Chorava quando pensava no dia da manhã, chorava quando pensava que um dia a vida dela era perfeita. Já que para o judeu, se casar e ter um filho homem é o maior sonho para uma mulher judia e para o judeu. E essa mulher conseguiu realizar isso. Ela achou o marido e foi abençoada com um filho. E agora? Ela estava sozinha de novo. Todo o seu futuro, todo o futuro daquela mulher estava comprometido. Porém, quando o Senhor viu, diz o versículo 13, que ele se compadeceu dela. E aí, meu irmão, minha irmã, não tem como não ficarmos emocionados, tocados com essa mensagem. Porque somente Jesus, meu irmão, minha irmã, pode nos consolar. Somente Jesus pode dizer no mais profundo do seu coração: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Repare que no versículo 12 diz: grande multidão da cidade ia com ela. Tem uma multidão ao lado dela, mas mesmo assim essa viúva se sentia sozinha. E é nesse momento que Jesus aparece e diz para essa viúva: não chore. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por situações difíceis e que nos faz chorar. Principalmente quando passamos por aquele momento de luto. A dor do luto nos faz chorar. E mesmo que eu e você, que nós vamos ajudar essa pessoa que está chorando, abraçando, trazendo uma palavra de conforto, mesmo assim ainda não é o suficiente. Não é. Porque as nossas palavras, irmãos, podem tocar os ouvidos, mas é o Senhor que consola e toca o coração. É o que acontece aqui. É como se Jesus estivesse dizendo para essa mulher: você não está mais sozinha. Eu estou com você.
Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, está chorando, passando por situações difíceis que têm feito você chorar. Não pela perda de um filho, mas por outras perdas que teve durante a sua vida, não sei. E alguns disseram para você, não chora. Mas nada adiantou até o exato momento. Mesmo assim, eu e você continuamos chorando. Por mais que você tenha motivos para chorar, mas hoje, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, não chore. Ainda há diferença. Porque aqui é a voz da redenção. É a voz daquele que pode falar profundamente o seu coração. É a voz daquele que pode colocar de pé aquele que se encontra caído. É a voz daquele que se encontra ferido, machucado diante de tantas batalhas, diante de tantas dificuldades. E é nesse momento que você é abraçado pela graça do Senhor, pelo carinho de Jesus, pela misericórdia de Jesus, e Ele diz a você, não chore. Jesus, meus irmãos e irmãs, somente Ele pode consolar, somente Ele pode acalmar o seu coração. Nessa quinta-feira passada, vi uma experiência dessa, onde um casal entrou aqui na igreja, chorando muito, pedindo um socorro, pedindo uma palavra de conforto, uma oração. Eu conversando com eles, eu disse, olha, eu não posso fazer nada por vocês. Se eu pudesse, entrava dentro da vida de vocês e tentava arrancar vocês dessa situação tão difícil que vocês estão passando. Mas eu conheço um que pode. Eu conheço um que é poderoso para enxugar todas as lágrimas. E esse é o nome. Seu nome se chama Jesus. Só Ele, meu irmão, minha irmã, pode trazer uma palavra de esperança, uma palavra de redenção, uma palavra de consolo para aquele que sofre, para aquele que tem enfrentado muitas batalhas, situações difíceis. Então, a primeira lição que esse texto deixa para nós aqui é que Jesus é o único que pode, de fato, consolar a mim e a você. Mas o texto, ele continua. A segunda lição que esse texto deixa para nós é que para Jesus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Veja o que diz o versículo 14 aí. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é algo extraordinário. Porque após consolar aquela mulher, Jesus mostra o seu poder, mostra que é Deus, mostra que é poderoso para realizar um milagre. Quando você pensa que é o fim, quando você pensa que chegou ao fundo do poço, quando você pensa que não há mais uma saída, Jesus, que é Deus, pode realizar um milagre na nossa vida. Para Ele, meu irmão, minha irmã,
texto diz no verso 14: chegando se tocou o esquife. A cultura judaica era um pouco diferente da nossa. Quando você vai ao enterro, ali no velório, o caixão, a tampa do caixão está aberta. Quando sai dali, daquele local, para enterrar a pessoa, se fecha a tampa do caixão e o cortejo vai. Na cultura judaica não é assim. O caixão fica o tempo todo aberto, nunca é fechado. E o cortejo estava seguindo assim. Pessoas carregando o caixão desse jovem. E de repente, Jesus toca. Meu irmão, minha irmã, o toque de Jesus é o toque da esperança. É o toque da graça. É o toque que diz: aquele que está morto, agora vive. Eu e você, todos nós aqui, um dia nós estávamos mortos espiritualmente. Mas aí então, a redenção chegou. Jesus tocou na sua vida, tocou no seu coração, tocou na sua alma, dando a você a vida eterna. O impossível se tornou possível. O milagre chegou. Quando nós estávamos caminhando em passos largos para o inferno, veio Deus, veio Cristo e toca na sua vida, toque de redenção, chamando você de uma maneira irresistível, te dando vida, fazendo você crer no que você não acreditava antes. Esse é o maior milagre, meu irmão, minha irmã, que nós podemos agradecer ao Senhor, porque nós estávamos mortos e fomos encontrados. Mas esse texto, irmãos, ele também traz para nós uma terceira lição. E a terceira lição é: Jesus é o autor da vida. Porque no verso 15 diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Isso aqui também é algo maravilhoso, irmãos. O ministério de Jesus aqui na terra foi 3 anos. E durante esses 3 anos que Jesus passou aqui pela terra, ele ressuscitou 3 pessoas. Esse jovem, ele ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou Lázaro. Jesus, ao ressuscitar esse jovem, mostra que é o autor da vida. Ele é o Criador, o mantenedor da vida. Nele nós nos movemos e existimos. Ele não apenas dá a vida, Jesus é a vida. Isso faz a diferença. Porque quando o homem tem essa vida chamada Jesus Cristo, milagres acontecem, irmãos. O impossível se torna possível. Esse é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele não é obrigado a dar vida a ninguém, mas decidiu fazer isso. Ele dá a vida a esse jovem e diz ainda, no verso 15, que ele restituiu a sua mãe. A maior herança que o marido dessa mulher deixou para ela
não foi os bens que o dinheiro pode comprar, mas sim, foi o seu filho. Porque ela podia até ter dinheiro, mas sem o amparo de um homem do lado naquela época, para a mulher era algo extremamente difícil. Então Jesus não apenas abençoou e realizou um milagre neste jovem, como também realizou um milagre na vida desta mulher. Mostrando para mim e para você que Ele é Deus. Mostrando para mim e para você que não é o homem que diz que é o fim, que acabou, é Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem enfrentado lutas, grandes batalhas, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, continue perseverando, continue orando, continue buscando ao Senhor, porque o milagre pode chegar. É esse Deus que transforma a vida. É esse Deus que realiza o milagre na vida dessa mulher, chamado Jesus Cristo. Essa mulher, ela estava desesperada, ela estava angustiada, ela perdeu o marido, e agora chora, porque o filho morreu, tudo que ela tinha acabou. E agora o que vai ser dela? O que vai ser de mim? Às vezes nós passamos por situações, irmãos, difíceis na vida, grandes batalhas, e às vezes a gente diz, olha, não sei se eu vou conseguir vencer. Quantas lutas eu estou passando, quantas lágrimas eu estou derramando. Olha, se eu perder isso aqui ao fim, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que para Jesus não é o fim. Para Jesus sempre há esperança no milagre. Infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo, onde falsos evangelhos, falsos pregadores, falsos mestres têm pregado por aí, e acha que o milagre é a bênção que tem, que não tinha carro, agora tem. Não tinha isso, agora eu tenho. Eu estava desempregado, agora arrumei emprego. Eu estava solteiro, agora arrumei um marido, uma esposa, um namorado, não sei. Não. Algo de Jesus é muito mais profundo do que apenas essas coisas. Porque todas essas coisas aqui na terra acabam, ficam aqui. Mas o maior milagre que Jesus pode dar é aquilo que o mundo não pode te oferecer, que é a sua salvação, que é a sua redenção, que é a sua transformação de vida. Esse é o maior milagre que o homem pode receber, que a mulher pode receber. Mas esse texto traz para nós também uma quarta e última lição. Primeiro, eu disse aqui para vocês que Jesus, a primeira lição desse texto traz para nós, que Jesus é o único que pode realmente nos consolar. Disse também aqui para vocês que Jesus é o único que pode transformar o impossível no possível. Também disse aqui, na terceira lição desse texto, que Jesus é o autor da vida. E agora, a quarta e última lição que esse texto deixa para nós. Todo milagre, todo
todo o agir do Senhor é para a glória de Deus. Nada para o homem, mas é para Deus. E é isso que essas pessoas aqui reconhecem. Porque no versículo 16 diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse milagre, meus irmãos, são sinais messiânicos. Jesus é aquele prometido por Moisés lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, onde diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Aquilo que foi falado lá no Antigo Testamento acabou de se cumprir aqui. Essa profecia dita Deus deu a Moisés se cumpre aqui em Jesus. Lá em Atos capítulo 3, versículo 22 e Atos capítulo 7, versículo 37 falam desta profecia e apontam também para Cristo. Nos versos 21 e 22 de Lucas 7 falam de outros milagres sendo realizados por Jesus. E o cumprimento da profecia, de tudo que é falado no versículo 22 e no versículo 21 e 22, é o que já foi falado lá em Isaías capítulo 35, versículo 5 e 6, Isaías capítulo 61, versículo 1, que também se cumpriu agora aqui em Cristo. Ou seja, meus irmãos, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um propósito, que é falar de Jesus Cristo, de apontar para o seu Redentor. O Antigo Testamento, ele aponta para o Messias. O Antigo Testamento aponta para o seu Redentor. O Antigo Testamento aponta para aquele que vai vir para te consolar. E o Novo Testamento apresenta para você quem é esse Messias, quem é esse Redentor, quem é aquele que vai consolar e enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Ou seja, meu irmão, minha irmã, suas batalhas, as lutas do dia a dia, não podem te derrotar, porque Jesus já venceu todas elas na cruz. Percebam que o verso 16 diz: glorificavam a Deus. Todos os milagres têm que levar a pessoa a glorificar a Deus. O que Jesus fez na sua vida é motivo de glorificar a Deus. O fato de você estar aqui é motivo de você glorificar a Deus. Quando glorificamos a Deus, verdadeiramente estamos reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, a sua divindade. Isso então nos leva a querer adorá-lo, a honrá-lo mais e mais. As pessoas disseram: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Meu irmão, minha irmã, toda a história da redenção narrada nas Escrituras, quando fala de Deus visitando o seu povo, algo extraordinário acontecia. Quando Deus, na pessoa de Cristo, visitou Maria, algo extraordinário aconteceu quando o anjo anunciou que o nosso Redentor, o nosso Salvador, chegou. Nós estávamos perdidos, mas agora Cristo veio e fomos encontrados para a glória de Deus. Amém. Quando Deus visitou João Batista, que tinha a missão de anunciar
o Redentor. João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou apto, eu não estou preparado nem para desatar as suas sandálias. Quando Deus visitou Moisés lá no monte, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Não era um monte que era santo, mas se tornou por causa da presença, da visitação de Deus. Quando Deus visitou Paulo na estrada de Damasco, quando ainda usava o nome de Saulo, diz o texto que ele cai como cego, impactado pela glória de Deus. Quando Deus visitou João, o apóstolo, diz o Apocalipse que ele cai como morto. Meu irmão, minha irmã, quando Deus visita o homem, algo extraordinário acontece. O impossível se torna possível. Por isso que eu e você precisamos continuar confiando. Está difícil, as lutas são grandes, são duras batalhas, mas eu continuo perseverando e confiando em Deus, porque em Cristo eu sou visitado. Em Cristo eu tenho esperança. Em Cristo, aquilo que é impossível para eu conseguir realizar, é possível para Ele. Em Cristo, as lágrimas que descem dos meus olhos, das lutas, das batalhas, das dores da vida, podem ser secadas. Em Cristo, situações difíceis podem ser transformadas. Em Cristo, pessoas que você está orando já há bastante tempo podem ser transformados. Porque Ele fez isso na sua vida. Quando Deus visitou você, transformou você. Você hoje está aqui, adora o Senhor, louva o Senhor, sai da tua casa e vem para cá, porque você teve esse encontro que mudou totalmente a sua vida. E agora você não consegue ficar longe, não consegue ficar distante da comunhão dos santos, da presença de Deus. Quando você é cheio da presença de Deus, é isso que acontece, como diz o texto, eles glorificavam a Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas, depois da pregação do apóstolo Pedro, aquelas pessoas foram visitadas pela presença do Senhor. Diz o texto que aquelas pessoas disseram para Pedro e os demais apóstolos: e agora, irmãos, o que faremos para ser salvos? Pergunta essa impactante, porque não tem como ficar de um jeito normal quando você está na presença de Deus. E Pedro diz: arrependei-vos, porque essa promessa é para vós e para os vossos filhos. E aí, meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor continua seguindo em frente. E esse evangelho que impactou o mundo agora chegou até nós. O Rei da Glória nos visitou, transformou as nossas vidas. E agora, o único propósito da nossa vida é adorarmos ao Senhor. Quando Deus visitou o apóstolo Paulo, ele disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que agora a minha dependência é em Cristo. Eu não consigo depender das minhas forças, dos meus braços. Eu dependo do meu Salvador, que me salvou, que me justificou, que perdoou os meus pecados. É isso, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus faz.
Milagres acontecem. Por isso que nós não podemos perder a esperança. Está aí um pouco da história do nosso irmão Vanderlei, à beira da morte, situação difícil, mas o Senhor tem operado na vida dele a graça da misericórdia. Mas o Senhor poderia também ter chamado, o levado, e nós íamos continuar glorificando a Deus. A morte do crente nunca é uma tragédia. Tragédia para quem morre sem Cristo. O crente não. Porque Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Curva a cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos render graças a Ti, Senhor, pelo milagre que nos alcançou, pelo milagre que mudou a nossa vida, pelo milagre que nos transformou. Queremos agradecer a Ti, porque o Verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça. Queremos agradecer a Ti, porque o milagre da redenção chegou. Éramos inimigos de Deus, mas agora, diz o Senhor Jesus, não chamo mais de servo, mas de amigos. Oh Deus amado, queremos agradecer, Senhor, a Ti, pela salvação. Sabemos, Senhor, que nada em nós atraiu a Ti. O Senhor não viu nada em nós para nos salvar. Os méritos não são nossos, é Teu, Senhor. O Senhor simplesmente decidiu salvar, transformar as nossas vidas. E nós vivemos, Senhor, naquilo que a teologia chama do já e o ainda não. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Ó Rei dos Reis, Rei dos Reis, ó poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor prometeu retornar para nos buscar. Nós queremos, Senhor, pedir a Ti, enquanto nós viemos caminhando sobre essa terra, enfrentando duras batalhas, duros combates, nós rogamos a Ti, ó Deus amado, a Tua ajuda, o Teu socorro naqueles momentos difíceis. Nós cremos, ó Deus, na Tua oração quando disse: não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Ó Deus amado, que o Senhor nos ajude a continuarmos perseverando, a continuarmos, Senhor, caminhando contigo. Nós queremos orar também, Senhor, para aqueles ainda que não tiveram um encontro contigo, para aqueles que não foram rendidos por Tua graça, e pedimos, Senhor, a Tuas santas misericórdias. O mesmo milagre que nos alcançou, que alcançou a minha vida, alcance aquele que ainda se encontra perdido. Traga, Senhor, vida para aquele que está morto espiritualmente. Ó Deus amado, nós oramos, Senhor, por aqueles que um dia caminharam até contigo, mas hoje têm andado distante, Senhor, da
braços da misericórdia, conduza esse de volta para casa, porque o Pai está de braços abertos, com muita alegria, com muito amor, para receber o filho que estava perdido, mas foi encontrado. Ó Deus amado, nós continuamos orando, Senhor, pela vida do teu servo Vanderlei, pela vida, Senhor, da Sônia, da sua família, que tem enfrentado duras batalhas, Senhor. Mas a cada dia nós temos visto, Senhor, a tua graça sustentando a vida deles. Senhor, nós oramos pela vida do presbítero Flávio também. Diante, Senhor, também da sua dura batalha com a sua família. Mas nós cremos, Senhor, que tu és poderoso para realizar milagres. Senhor, nós oramos pela vida do Leandro, Senhor, também. Temos orado muito também. Diante do seu problema de saúde, e rogamos a Ti, Deus, tuas santas misericórdias, restaure, Senhor, a sua saúde. Mas, ó Deus, faça algo muito maior do que restaurar a saúde, dê a Ele, Senhor, a salvação eterna. Transforme, Senhor, a sua vida. Toque no seu coração, na vida da sua família, para que Ele tenha um encontro contigo e glorifique o teu nome, Senhor. Queremos orar também pelo Fabrício e pelo Paulo. Eu não conheço, mas são parentes das crianças aqui e pediram para estar orando por esses dois nomes. Que o Senhor sustente, Senhor, essas duas pessoas. Que aonde estiver, que as tuas santas mãos também estejam sobre essas pessoas. E que o Senhor os transforme, Senhor. Traga, Senhor, a redenção sobre a vida deles. Nós oramos, Senhor, por aquele casal que esteve aqui na quinta-feira também. Chegou aqui com lágrimas, Senhor. Eu estive lá na casa deles, na sexta-feira, falando mais uma vez do teu evangelho, da tua palavra, Senhor. Duras batalhas estão enfrentando. Mas eu rogo a Ti, Senhor, as tuas misericórdias. Dê força, Senhor, a eles, para superar as lutas, os desafios, e sair de casa, para estar aqui, junto com a tua igreja, adorando o teu nome, Senhor. Que o milagre, Senhor, também alcance, Senhor, essa família, alcance esse lar, alcance essa casa, meu Deus. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Senhor, pelas nossas famílias, parentes nossos, amigos, tantos, ó Deus, que carecem da tua misericórdia, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a continuarmos firmes, seguindo em frente. As lutas da vida têm nos feito chorar, mas o Senhor é poderoso para dizer do mais profundo da nossa alma: não chore, porque Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso socorro, Tu és aquele que é poderoso, Senhor, para curar as nossas feridas. Ó Deus amado, nós continuamos confiando no Teu milagre, na Tua intervenção. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por este bairro, pelas casas, Senhor, que estão próximas aqui da Tua igreja. Há tantas famílias aí fora, Senhor, que precisam
precisam de um milagre. Há tantas famílias aí fora que precisam ser visitadas por Ti, ó Deus. Há tantas pessoas aí fora, Senhor, que já ouviu, que conhece a Tua palavra, mas hoje tem andado distante de Ti, está desviado, Senhor, dos Teus caminhos. Traga, Senhor, de volta. Traga, Senhor. Transforma essas vidas, Senhor, para a glória do Teu nome. Para que pessoas venham ser rendidas aos Teus pés e digam que somente o Senhor é Deus. Tu és o Deus do milagre, o Deus que restaura, o Deus que salva, o Deus que cura feridas, o Deus que prepara as nossas vidas para nos encontrarmos contigo mais uma vez. Ó Deus amado, te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.